Live 67. Se você é novo aqui, se você está assistindo essa live no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo. E se você não é inscrito, aproveita se inscrever, deixa um comentário. Se você está aqui no Instagram também, seja bem-vindo. Eu vou fixar o comentário aqui. Oi, Rodrigo, seja bem-vindo. Essa live vamos falar sobre 4 lições poderosas do livro Mais Esperto que o Diabo. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Vânia, a gente precisa fazer uma live também, hein? A gente precisa fazer também uma live. Pessoal, se vocês quiserem enviar a live, fiquem à vontade. Se quiserem mandar para alguém, eu vou fazer isso também aqui. Se quiserem apertar aí no aviãozinho e a gente já vai começar. Pessoal, essa live aqui eu decidi trazer esse tema porque o livro, realmente esse livro Mais Esperto que o Diabo, foi um livro que virou a minha cabeça e literalmente foi uma virada de chave para mim. Por isso que eu acredito que a maior parte das pessoas precisam ler esse livro, precisam pelo menos uma vez na vida ler esse livro. Esse livro começa contando um pouquinho sobre a história de Napoleão Hill. E Napoleão Hill, ele alega que teve uma beleza, Vânia, beleza. Espero que a recuperação seja bem rápida. O Napoleão Hill, ele alega que teve um encontro com o diabo, e nesse encontro acontece algumas entrevistas. Nesse livro, oi Yara, seja bem-vinda. Nesse livro, Napoleão Hill fala que a maior parte das conversas que ele teve com o diabo não era um diabo propriamente físico, né? Não era um diabo, não era assim uma conversa tipo eu e vocês, mas era uma conversa fictícia, mas que depois dessa entrevista ele teve várias revelações. E durante o livro ele vai contando, vai fazendo algumas perguntas no diabo, ele vai fazendo algumas perguntas e o diabo vai respondendo, e é o que deu esse livro. E eu procurei trazer pelo menos 5 lições importantes, poderosas, que podemos tirar desse livro. A live vai ser no máximo 15, 20 minutos aqui, então vai ser bem rápida. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu acho que vocês vão se chocar com a 4ª lição que eu trouxe aqui. Eu vou ler aqui as lições e depois vou comentar para que vocês tenham bastante atenção. A primeira lição... Oi, Daiane, seja bem-vinda. A primeira lição que Napoleão Hill... Na primeira lição que eu aprendi com o livro Quem Pensa Enriquece... primeira lição que eu aprendi do livro Mais Esperto que o Diabo... É basicamente uma frase que Napoleão Hill diz o seguinte: as únicas limitações reais são aquelas que nós nos impusemos, né? Ou aquelas que permitimos que outras pessoas imponham sobre nós. Então, a primeira lição aqui que Napoleão, diante da conversa que ele teve com o diabo, ele diz que a maior parte das pessoas, ou seja, a maior parte das limitações que nós, seres humanos, temos, não é uma limitação que praticamente é como uma barreira para nós alcançarmos nosso sucesso, mas são limitações que nós colocamos sobre nós ou que alguém coloca sobre nós. Napoleão Hill fala muito do sistema educacional que às vezes nós recebemos. Ele fala sobre o sistema de aprendizado que nós recebemos por parte dos nossos pais, e a maior parte desses
aprendizado desses conhecimentos que os nossos pais ou nossos professores passam para nós são limitações que às vezes nos impedem, na maior parte das vezes nos impedem de alcançarmos o sucesso, principalmente na maneira como nós pensamos. Então, a maior parte das limitações não são limitações, ou seja, não são propriamente limitações, mas são barreiras, são obstáculos que as pessoas de poder que sobre nós têm poder, como nossos pais, nossos professores. Ele fala também sobre alguns líderes religiosos. Essas pessoas nos colocam limitações em várias formas, seja em forma se for em forma de linguagem, seja em forma de colocar alguma coisa de que você não vai conseguir alcançar um tal sucesso. Então, são limitações que a gente cresce, principalmente quando é criança, a gente cresce acreditando que temos aquela limitação. Oi, Elda, seja bem-vinda. E eu vou recapitular aqui, a primeira lição é: as únicas limitações reais são aquelas que nós nos impusemos ou que as pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida nos impõem. Então, das 4 lições, essa aqui, Napoleão Hill acredita que é uma das lições importantes que a gente precisa aprender, de que não existe limitação. Eu vou falar um pouquinho mais na lição número 4 e para fechar basicamente esse primeiro ponto. A segunda lição que o livro Mais Esperto que o Diabo ensina é que não existe nenhum problema que não tenha uma solução. E a própria solução, na maior parte das vezes, pode nos induzir às circunstâncias que criaram o problema. Antes de eu comentar sobre esse ponto, eu vou abrir aqui um parênteses. A maior parte da conversa que o Napoleão Hill teve com o diabo, é uma alegoria, né? Ele diz que teve um encontro com o diabo. No final do livro ele fala que não era propriamente um encontro, né, pessoal, como eu já disse no começo, não era propriamente um encontro pessoal com o diabo, mas uma revelação que ele teve. E não sei se a Hilda já leu outros livros de Napoleão Hill, como Mais Esperto, como Quem Pensa Enriquece, as 16 Leis do Triunfo. Se você reparar, tem sempre uma linha que Napoleão Hill procura apresentar nos seus livros. E se a gente estuda a Bíblia, vamos entender que a maior parte das ideias que eles implementam são ideias tiradas na Bíblia. E, inclusive, por que eu estou falando isso? Porque alguns pontos, acho que foi o quarto ou o quinto ponto que eu coloquei aqui, é alguma frase que a Bíblia fala. Então, na segunda lição é que não existe nenhum problema que não tenha uma solução. E o próprio problema, se a gente pensar bem, é uma forma para que nós encontremos uma solução. Um exemplo bem clássico disso é esse momento difícil que nós estamos vivendo. No começo de 2020, a gente praticamente viu que esse momento nos encontrou em momentos que a gente não estava prevenido. E quando a gente começou a abrir os olhos, oi Gabi, seja bem-vinda. Quando nós abrimos os olhos, quando as pessoas abriram os olhos, começaram a ver que se a gente pensar bem, se a gente colocar na balança, esse momento difícil não era um momento ruim, não era totalmente um momento ruim, não é um momento totalmente ruim. Por quê? Através desse momento nós podemos aprender coisas novas. É claro que hoje em dia nós estamos confinados em casa, estamos limitados de visitar os parentes, familiares, amigos, estamos limitados de abraçar, mas nós podemos muito bem aproveitar esse momento que estamos em casa, que a gente tem um pouquinho mais de limitação, para aprendermos alguma coisa. Surgiu uma onda gigantesca sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre Zoom, sobre
várias coisas. Então, se a gente aproveitar esse momento, a gente vai entender que praticamente não esse momento difícil não é um momento tão ruim assim, né? Fora a família, os amigos, os familiares que a gente perdeu, mas se a gente olhar para um lado profissional, um lado de crescimento, nós vamos entender que por parte desse problema, né, digamos assim, por parte desse problema há uma solução dentro de cada problema. Então essa é a segunda lição poderosa que eu aprendi lendo o livro Mais Esperto que o Diabo. Para quem está chegando agora, eu vou recapitular a primeira lição e a segunda lição. A primeira lição é que as únicas limitações que existem são limitações que nós colocamos sobre nós ou que algumas pessoas colocam sobre nós. Eu dei o exemplo aqui de professores, às vezes pastores, pessoas de maior influência, nossos pais, e que essas limitações foram nos impostas através de fala, de ensinamento, de coisas, de doutrinas, que se a gente olhar por um lado, são coisas que nos deixaram limitados. O Pablo Marçal, ele fala sempre que a maior parte dos nossos bloqueios vieram por parte dos nossos familiares, bloqueio de paternidade por parte dos pais, né? Então ele aqui deixa muito enfático sobre isso. E a segunda lição que eu coloquei aqui, que não existe nenhum problema que não tenha solução, né? Acabei de dar o exemplo sobre a pandemia, sobre esse momento difícil. Então a gente precisa, quando olhamos para um problema, precisamos saber enxergar, usar a lupa para que dentro desse problema encontremos uma solução. Pessoal, estão curtindo? Está fazendo sentido? Oi Maurício, seja bem-vindo. Dessas duas lições que eu coloquei aqui, qual é a lição que você acha que você tem visto com maior ênfase dentro da nossa sociedade? Primeiro é que nós colocamos limitações, ou seja, as pessoas de maior influência na nossa vida nos colocam limitações. A segunda é que não existe nenhum problema que não tenha solução, ou seja, por parte do problema existe uma solução. E a terceira lição que eu coloquei aqui, que eu aprendi com o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, é que tudo aquilo que concebemos e acreditamos, nós podemos alcançar. Lembra que eu falei que a maior parte dos ensinamentos que Napoleão Hill coloca nos seus livros, eles são baseados na Bíblia? Lembra que eu falei sobre isso? Tenho um texto, acredito que seja em Mateus, que diz que tudo quanto pedires com fé, crendo, receberás. Tudo quanto pedires com fé, crendo, receberás. Então, Napoleão Hill se baseou nesse texto da Bíblia para intensificar essa teoria de que tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente procura enxergar, tudo aquilo que a gente quer almejar no futuro, se a gente acreditar primeiro, se a gente pensar, se a gente mentalizar, se a gente, antes de ter aquele bem material, se a gente conseguir imaginar, nós conseguimos alcançar. E eu falo que a Bíblia já fala muito sobre isso. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar, principalmente no Novo Testamento, você vai encontrar muito texto, principalmente fala de Jesus, que fala de que você precisa acreditar primeiro pensando. Se você pensar, aquilo que você pensou realmente vai acontecer. E o penúltima lição aqui é que pensa por si mesmo em todas as ocasiões. Mais uma vez, Napoleão Hill coloca como ênfase o texto bíblico que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Oi, Ariane, seja bem-vinda. Então, mais uma vez, Napoleão Hill, não as mesmas palavras, mas o conceito é o mesmo, de que antes de você querer o bem do próximo, você primeiro precisa querer o seu bem. Você primeiro precisa pensar em você.
Você primeiro precisa pensar no seu bem-estar. Você primeiro precisa pensar aquilo que você precisa. Você precisa primeiro pensar no que você está a gerar para você, para que posteriormente você gera para o outro. Um dos exemplos bem clássicos daquilo que Napoleão Hill falou aqui é que sempre que você vai para o avião, há aquela frase, há aquelas instruções. Em caso de emergência, primeiro coloque a máscara sobre você, só depois é que coloque para a outra pessoa. Então, uma das lições muito poderosas é que nós precisamos, antes de querer o bem do próximo, nós precisamos querer o nosso bem, porque é bíblico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Pessoal, faz sentido essas dicas? Faz sentido essas 4 lições aqui que a gente aprende no livro Mais Esperto que o Diabo? Comenta aí se está fazendo sentido. Enquanto eu vou fazer o resumo das 4 lições, e eu vou colocar mais uma. Eu coloquei mais uma lição aqui de bônus, e eu acho que essa lição vai estourar a cabeça de vocês, e realmente a gente vai aprender muito. Oi, Juan, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre as 4 lições poderosas do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Eu vou fazer aqui um resumo bem rápido das 4 lições que eu já fiz, e depois eu vou falar a última. Se vocês tiverem um comentário, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, enquanto eu vou fazendo o resumo, vocês podem perguntar e eu vou responder. A primeira lição que eu coloquei aqui é que as únicas limitações que nós colocamos, ou que nos impusemos, ou que acontecem na nossa vida, é porque nós colocamos dentro de nós, ou as pessoas de maior influência colocam sobre nós, nossos pais, as pessoas de influência, nossos padres, pessoas que têm poder sobre nós, colocam sobre nós, né? Colocam essas limitações sobre nós. A segunda lição é que não existe nenhum problema que não tenha solução. Eu coloquei aqui um exemplo da pandemia, desse momento difícil que nós estamos vivendo, e que se nós olharmos bem, vamos ter a certeza de que a gente pode aproveitar esse momento como um momento de solução para os nossos problemas. A terceira lição é que tudo aquilo que concebemos, acreditamos, nós podemos alcançar. O poder da mente, né? A Bíblia já fala lá que tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Tudo aquilo que vocês pedirem, acreditando, recebereis. Então, Napoleão Hill também se apropriou dessa frase da Bíblia, desse texto bíblico. E a quarta lição é que pense por si mesmo em todas as ocasiões. Quer dizer que antes de você querer o bem do outro, você primeiro precisa querer o seu bem. É bíblico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como amar se não conhecemos o amor? Bom, o amor ele é uma... Eu falo sempre que quando as pessoas me perguntam sobre alguma coisa relacionada ao amor, eu falo que o amor é uma pessoa. O amor é Jesus Cristo. Como conhecer Jesus? Como conhecer o amor? Através de Jesus Cristo, através do presente que Deus deu, que é o Filho dele. E como conhecer o Filho dele? Através da Escritura Sagrada, através dos livros que foram relatados sobre a vida de Jesus. Não sei se respondi a tua pergunta. Como amar se não conhecemos amor? Uma das formas de amar é conhecer a Jesus. Porque o amor é uma pessoa, o amor é Jesus. E como conhecer Jesus? Através dos escritos sobre ele. Quais são esses escritos? A Bíblia Sagrada, os evangelhos no caso, né? E a última lição aqui é: a vida é um mestre cruel, da qual você o controla ou ele controla você. Vou repetir aqui: a vida é um mestre cruel,
da qual ou você lhe controla ou ela o controlará. Então é importante que a gente saiba, ou é importante que a gente entenda que ou a gente controla a nossa vida, ou a gente controla o nosso pensamento, ou a gente controla a maneira como nós encaramos as dificuldades da vida, ou essas dificuldades vão nos controlar. Essas foram as 5 lições poderosas do livro Mais Esperto que o Diabo. E se alguém que está aqui ainda não assistiu, ainda não leu esse livro, ainda não ouviu o audiobook sobre esse livro, eu aconselho muito que você leia. Tem muito aprendizado nesse livro, que se eu fosse ficar aqui, a gente poderia, ficar aqui o tempo todo e literalmente não daria tempo de falar tudo. Mas pelo menos essas 4 lições, essas 5 lições que eu trouxe aqui são lições muito poderosas que, se nós colocarmos em prática na nossa vida, muita coisa vai acontecer. A pandemia nos fez refletir sobre isso. Exatamente, Vânia. O que algumas pessoas vejam como dificuldade, outras pessoas vejam como oportunidade. É claro que existiu muita coisa ruim, ainda está existindo muita coisa ruim, tudo bem, mas a gente precisa olhar para frente e saber que brevemente esse momento vai passar e que precisamos aproveitar o máximo sobre esse momento. Pessoal, obrigado para vocês, a essas 2 pessoas que estavam aqui, que ficaram aqui até o final. Essas foram as 5 lições. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui para terminar. As únicas limitações reais são aquelas que nós colocamos dentro de nós, e não existe nenhum problema que não tenha solução, e cada problema vem com ele a solução, né? Tenha tudo aquilo que concebemos através do pensamento, e pensa por si mesmo antes de pensar nos outros. E a vida é um mestre, ou você controla ou ele o controlará. Essa foi a live 67, eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou postar uma frase agora lá no meu feed, se vocês quiserem ir lá comentar, se vocês quiserem ir lá deixar algum aprendizado, eu ficarei muito feliz. Amanhã estaremos de volta aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro, vou falar um pouquinho sobre a minha história. Eu acho que vai ser muito legal. E eu espero vocês aqui também. Vânia, obrigado pelo suporte, obrigado por estar sempre nas minhas lives, obrigado por 10 em 1 que a gente está fazendo aí, obrigado por transbordar na minha vida, e a gente vai se encontrar por aí, eu tenho certeza que vai ser muito, muito bacana. Pessoal, obrigado, eu vou encerrando a live agora. Na verdade eu vou fazer um print ainda. Tirei o print, então eu vou deixar essa live salva até amanhã às 7 horas da manhã, e depois vou retirar. E eu espero vocês amanhã. Obrigado, Vânia. Obrigado, pessoal. Estamos juntos.